Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente está de volta para começar a gravar agora os vídeos sobre agricultura brasileira. E, bom, para início de conversa, o título ele já é ruim. O título em si não é legal, porque se a gente parar para pensar, não existe uma agricultura essencialmente brasileira. Eu não sei se alguém já convidou vocês a fazer essa reflexão. Porque quando a gente é colonizado por Portugal, começa a se desenvolver aqui no Brasil o plantation, que é a monocultura usando mão de obra escrava e voltada para exportação. Começa especificamente com o plantation da cana-de-açúcar, certo? Ou seja, é uma técnica de cultivo importada do exterior, é uma prática que já era comum, os portugueses já faziam isso em larga medida em outras áreas que estavam sob seu controle, já àquela altura, lá no século XVI. Então, o plantation não é um tipo de agricultura essencialmente brasileiro. E hoje a gente tem as monoculturas mecanizadas da soja e do milho como as principais protagonistas do nosso modelo de produção, né, do nosso agronegócio. Em paralelo, a gente vai ter ali a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, que vão usar as mesmíssimas técnicas, apesar de serem rudimentares, não deixam de ser técnicas, que as civilizações humanas usavam há muito tempo, e mesmo que eles tenham técnicas originais em determinadas regiões do Brasil, como por exemplo no semiárido, na Caatinga, isso não se transformou, essas técnicas não se transformaram em técnicas de produção ditas como brasileiras. Perceberam? Então, a própria expressão agricultura brasileira, a gente tem que começar relativizando isso, porque a gente nunca partiu para um modelo de produção essencialmente nosso, considerando aqui as especificidades do nosso território, a diversidade do nosso clima, do solo, do nosso relevo, ou seja, as nossas especificidades regionais. Isso nunca aconteceu aqui no Brasil. Então, bom, a gente já começa com essa reflexão. De toda forma, tá? A gente vai tratar aqui nos nossos vídeos das características aí, da maneira como a agricultura no Brasil se desenvolveu ao longo do tempo, tá certo? Eu já comecei falando que o plantation foi introduzido pelos portugueses no período colonial e assim vai seguir até o final do século XIX, início do século XX, tá? Quando começam algumas transformações. E aí vão surgir vários produtos, né? O cacau no sul da Bahia, o café, o algodão, ao longo aí desse período que vai do século XVI até o século XIX, XX, finalzinho do XIX, início do XX, vão surgir vários produtos que vão ser produzidos, todos dentro desse modelo de plantation, certo? Bom, aos pouquinhos, o processo de mecanização da agricultura brasileira começa a acontecer. Durante 400 anos eu vou ter a mão de obra escrava, tá? A mecanização vai ser ali quase zero, vou usar a mão de obra escrava para praticamente tudo. Mas a partir do início do século XX, até com o processo de industrialização do Brasil mesmo, né? A partir de 1930, especificamente, com Vargas, o processo de industrialização ganha força, né? Impulsionado pelo Estado, aquilo que a gente já viu nos outros vídeos, a agricultura brasileira também começa a se modernizar, né? Então começa esse processo de modernização que, a partir da década de 1980, vai se aprofundar muito, porque vai haver uma terceira revolução industrial no mundo, né? Ou revolução técnico-científica, vão chegar mais insumos, vão chegar mais adubos, vão chegar máquinas mais sofisticadas, e a agricultura brasileira vai se transformar em uma agricultura muito mecanizada, né? Mecanizada em larga medida, aí, certo? Mas percebam, ao longo de toda essa trajetória, o que mudou efetivamente na agricultura nacional?
vai mudar a mão de obra, porque acontece o fim da escravidão no final do século XIX, que aos pouquinhos vai sendo substituída por máquinas. Vai mudar o produto, porque a soja nem sonhava-se em produzir e vender soja em escala global no século, até o século XIX. E algumas características de ocupação do espaço brasileiro que a gente vai tratar nos próximos vídeos. Mas perceba, não há mudanças estruturais tão significativas assim ao longo desse período, quando a gente vai falar de agricultura brasileira. Tá certo? Só para início de conversa aí.